Jesus, quando passa para o deserto, ele sai dali com uma autoridade, revestido do poder do alto. É preciso, sim, nesse momento você perceber que as condições climáticas podem estar hostis na tua vida, mas em meio a todas essas situações é preciso você desenvolver raízes profundas. E essa profundidade vai mostrar o tanto quanto você e eu estamos mergulhados em Deus. Mergulha, profundidade. Profundidade é confiança, mas intimidade com Deus é igual a produtividade. Sua vida precisa frutificar. Mergulhe com o Senhor, tenha intimidade com Ele. E se eu pudesse traduzir o tema dessa reflexão conforme algumas traduções, eu diria vida de tamargueira. E vocês vão entender o que é a tâmara e por que a vida dela é toda especial. Jeremias 48, 6 e 7 diz assim: fujam, corram para salvar suas vidas, tornem-se como um arbusto no deserto. Uma vez que vocês confiam em seus feitos, em suas riquezas, vocês também serão capturados. E Camos irá para o exílio, junto com seus sacerdotes e líderes. Pai, a tua palavra será exposta, e ela sempre faz aquilo que te agrada. Que diminua eu, que o Senhor cresça. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. É o momento em que o juízo está sendo declarado ao povo de Israel. Depois do profeta Jeremias vir apregoando uma mensagem terrível para que o povo viesse se arrepender. Mas há 40 anos proclamando uma verdade a respeito de arrependimento, nada estava sucedendo com aquele povo. Aliás, o contrário, esse povo estava dizendo assim, Jeremias 11:19, olha como um cordeiro é levado para o matadouro, a gente não está percebendo nada, mas nós vamos tramar e destruir toda a árvore, toda a seiva, nós vamos cortar, para que não mais o seu nome seja lembrado. Irmãos, período de juízo. O povo seria levado para o cativeiro. Não queriam mais ouvir a voz de Deus. E Jeremias começa a falar e insistir, mas ninguém estava dando ouvidos. Jeremias começa a desanimar. E ele não foi levado para Jerusalém, mas o povo tinha o nariz torcido. O povo queria que ele não mais profetizasse aquelas coisas. O povo não queria mais saber de absolutamente nada da parte de Deus, mesmo com uma palavra que viria fogo, e esse fogo que ia esmiuçar a penha, o povo continuava irredutível. E então vem a palavra do profeta dizendo: fujam, corram. Mas fugir de quê? Para onde? Para viver de que forma? Quando é um momento de urgência, fala assim, corre. Meu irmão, a primeira direção que aponta, a gente sai correndo. É ou não é verdade? Depois a gente pensa onde parou. Eu nunca esqueço uma vez, meus irmãos, que eu morava, ainda num condomínio, e aí tinha um camarada que andava com um cachorro lá, essas marcas aí, aqueles cachorrinhos bem dóceis assim, um pitbull, e tinha que andar com focinheira no condomínio, nem podia ter aquelas bestas feras, mas ele gostava, era um drama. Eu lembro um dia que aquele cachorro se soltou, que deixaram a porta aberta. Irmãos, estava eu mais 2 amigos. Até hoje a gente não consegue explicar como é que nós subimos numa pilastra de diâmetro de 3 metros, roliça. Mas nós subimos.
Se tinha que tirar uma foto. Você já viu uma pessoa, quando bate o pânico, o desespero que é para correr? Irmão, primeiro a gente quer se livrar. É ou não é, irmãos? É. Depois a gente pensa no que aconteceu. Eu tenho uns episódios assim, irmãos, eu tive infância, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você teve, eu tive. Mas tive uma infância muito boa. Eu costumo sempre brincar e dizer até que o meu corpo, ele nada comparado ao sítio do Pica-Pau Amarelo, da boneca Emília, ele é completamente trapo, todo costurado. Eu tenho quase 100 pontos de sutura no corpo. Eu tive infância, irmãos. 100 pontos de sutura. É uma bênção. Eu já levei ponto na língua, na cabeça, joelho, cotovelo, barriga, os dois joelhos, enfim, por aí vai. Já levei ponto em tudo. Já fui suturado tudo que é jeito. E numa dessas andanças minhas, eu lembro que fui eu e uns amigos, a gente foi pegar umas frutas. Naquela época, tinha sempre aqueles laranjais. Hoje é tudo campo de futebol, prédio. Mas naquela época tinha umas coisas assim. Irmãos, eu só escutei o primeiro estampido da espingarda. Irmão, mas eu corri tanto que eu encarei uma cerca de arame farpado depois de 1 quilômetro que eu fui entender que a cerca estava agarrada comigo. Quando eu olhei o estrago no meu corpo, aí quando você para, o sangue esfria, aí você começa a contabilizar o prejuízo. Aí você fica numa dúvida assim, eu vou para o hospital, o que eu faço? Quando você ouve o coral, você vai para o hospital. Todo mundo dizendo, está feia a coisa, vai. Irmãos, o povo estava ouvindo uma palavra terrível. E essa palavra era para ser o estouro da boiada. Corram, fujam, corram mais rápido. Irmãos, chega de... Não tem mais tempo para ficar aqui a gente confabulando. É tempo de fugir, de correr e andar. Sabe por quê? Vai vir juízo terrível. E quando a gente vai ver a vida de um arbusto no deserto, a primeira coisa que eu quero destacar é a tamargueira, que no hebraico quer dizer Eshel. E Eshel, traduzindo, diz respeito a diminuir. Você ouve a palavra de Deus falando, terra que emana leite e mel. Quando a gente pensa no mel, a gente pensa naquele melzinho de abelha. Mas não, é mel das tâmaras. Você chega naquela região desértica, Israel, você vai em qualquer loja daquela, por exemplo, Jericó, você não consegue entrar numa loja em Jericó sem que eles venham te servir tâmaras. Vem geladinho, irmãos. Você quer experimentar? Vem para Israel com a gente. Simples assim. Não adianta você ficar aí com, pastor, terra que emana leite, esse mel eu nunca experimentei. Vem para cá. Você vai para lá, você vai ver como é que o negócio é. Mas são umas tâmaras diferentes. Mas interessante, esse arbusto ele é pequeno. E se tem uma coisa difícil é a gente entender quando a gente entra num processo desértico, que é preciso a gente diminuir. Não tem como a gente ficar andando, tem gente que anda, parece que o nariz risca o teto. Você para perto de alguns irmãos, tem gente tão soberba que ele quer contar vantagem de tudo. Simancol passou longe. Você conhece gente presepeira que tudo quer contar uma vantagem? Conhece? Está sempre por cima. Eu não vou falar da carne seca não, que já é a terceira quarta-feira que eu estou ouvindo isso. Eu não vou falar não. Gente que está sempre olhando com aquele ar de superioridade, de austeridade. Em momentos desérticos da nossa vida é preciso que a gente venha diminuir. E é diminuindo num processo desértico que ele cresce. Como João Batista falou, que diminua eu para que ele...
É o momento em que a voz que clamava no deserto, agora ela está cada vez mais cessando, porque ele já estava sendo abre-alas, sendo precursor daquele que viria, e ele estava preparando apenas o caminho. Ele sabia o seu papel, o papel dele era preparar o caminho. Quando há um confronto entre os profetas lá ligados a Jesus e os de João Batista, falou assim: a gente tem que diminuir, é ele. E apontou para ele. O próprio João Batista falou assim: esse que está vindo aí, eu não sou digno de desafivelar as suas sandálias. Na igreja do Senhor não tem espaço para soberba. Na igreja do Senhor e na vida não tem espaço para gente que quer sempre... Não. Em processos desérticos, aprenda a viver como a tamargueira. Diminua. Não há performance no serviço cristão. Serviço cristão é uma capacidade da gente se doar e entregar sempre diminuindo, como aqueles que servem. E não como quem tem status, poder. Porque parece que igreja tem gente que gosta de disputar espaço, irmão. Disputar palanque, microfone, tapinha nas costas. Não. Diminua eu e ele cresça. Tudo que a gente faz aqui, a gente quer cada vez estar numa condição, de submissão, para que olhem e enxerguem Cristo. Mas Cristo não pode aumentar nem diminuir a sua estatura, porque Deus já lhe deu um nome acima de todo nome. Mas sabe como é que você vai fazer ele crescer na tua vida? Quando você começar a aprender a diminuir. A vida numa identidade com Cristo é uma vida que a gente está sempre diminuindo e Ele crescendo. Eu vou no supermercado, eu vou falar das minhas maravilhas, não vou falar das maravilhas divinas. Ezequias está passando por um processo difícil na sua vida, ele se humilha diante do Senhor. Mas depois que foi curado, quando falaram assim: agora a tua descendência vai vir ruína, ele lava as mãos e não é mais comigo. Você já reparou como é que, às vezes, tem gente que só sabe voar baixo, não consegue nem dar um voozinho médio, mal começa a dar um voo médio, já começa a atropelar, porque é uma soberba que é incrível. A gente ouve aquela expressão assim: Deus não dá asa à cobra. É ou não é? Deus não dá asa à cobra. Aí outro dia eu falo assim: pastor, esse negócio do jardim lá, da maldição, aquela cobra andava ou voava? Falei: irmão, a hermenêutica e a exegese não me permite entrar nesse trâmite, que ela podia voar ou andar. Agora, que ela não rastejava no ventre, isso eu tenho certeza, porque veio como maldição por conta do pecado. Mas, meus irmãos, às vezes a nossa vida precisa, ir para um patamar, para um nível, e a gente não consegue, porque a gente sempre tem um nível de estrelídeos. Nós estamos vivendo a geração das curtidas, dos seguidores, de um ego inflamado, de um mimimi sem precedentes. Tudo é foto, status, curtida. Aí eu falo para a Márcia: eu não gosto nem de ter foto no WhatsApp, para nada não. Eu tive função pública, eu ia botar minhas fotos lá no Google, falei: pelo amor de Deus, não faz isso não. Arranca isso daí. O pessoal hoje vai almoçar, irmão. Aí compra aquele camarão, aquele, assim, R$20 o quilo. Aí vem 100 camarões. Aí vai tentar limpar, não consegue, porque o camarão é desse tamanho. Aí ele tira a foto num celular bom,
bota-se num prato, bota ele douradinho, faz daquele pequeno, faz um camarão VG. E dali já começa a divulgar para o mundo inteiro que está almoçando um camarão VG. Você vai ver o camarão, é um projeto de camarão aquilo. Aliás, quem pescou aquilo devia ser até preso, porque não tinha nem tamanho para ser pescado, gente. Mas nós estamos vivendo a geração que tem um ego tão inflamado. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas se sentem tudo é melindre. Sabe por que é melindre? Porque tem uma necessidade de aparecer enorme, tem uma necessidade de ser aceito, de ser curtido. Sabe? A pessoa vem assim, num tom contigo, fala, impondo as coisas. Você fala, ei, peraí, calma. Aí não aceita não, e tudo é mal. Acha que tem que gritar e gritando leva, porque importa o que eu estou sentindo. Peraí, mas e o que os outros estão sentindo? Chega devagar. Ocupa os lugares lá atrás. Se te chamar, vem aqui para frente, irmão. Eu vou pregar em algumas igrejas, eu acho muito engraçado. Eu chego na porta da igreja, aí, geralmente eu estou assim com um blazer, uma roupinha assim, né, e tal. Aí chego na igreja e pergunto assim, o senhor é o quê? Presbítero, diácono, pastor? Eu falo, eu sou o famoso Anderson Maciel. Não, porque se o senhor... Eu sou o pregador, irmãos. Não, porque o senhor... Eu vou botar o senhor numa cadeira lá em cima. Eu fico, não, eu quero sentar na última, ficar ali quietinho, observando. Aí chega em cima, tá a turma lá toda, até que alguém me vê lá, fala, ia lá, não chama o pastor, não estou bem aqui. Irmão, está aqui minha filha aqui, eu gosto de me assentar nos últimos lugares, ficar quietinho, observando. E vejo o povo adorando, vou entrando num clímax com Deus. Porque quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. A gente olha para a vida de um arbusto no deserto e a gente vai ver que essa tamareira é a única que vai se dar bem no deserto. É impressionante, irmãos, mas por que a tamargueira vai acontecer isso? Por que esse arbusto consegue sobreviver? Porque há momentos em que você está no meio de tantas plantas que é preciso você sair dali, fugir, se retirar. Essa fuga não é para o teu mal, não é para uma coisa ruim, é para você se fortalecer cada vez mais. Não é possível ficar onde você está. Tem hora que é para fugir, meu irmão. Como o José do Egito fez, lembra? Foge. É fugir para avançar depois. É confiar, depender em Deus, perceber que o socorro através dos homens, dos bens materiais, eles não vão ser necessários em determinados momentos das nossas vidas, mas às vezes uma vida de quietude, que você sai daquele ambiente que contamina e você consegue ter uma percepção melhor da vida e das coisas. Me lembro quando eu era candidato a pastorear a Vila da Penha, e tinha uma igreja que estava passando por um processo muito difícil. E eu tinha uma dívida de gratidão com aquela igreja, porque daquela igreja saiu o amor da minha vida. E a igreja estava passando por um processo, mas muito delicado. E o curioso é que o pastor que estava saindo e o grupo que estava assumindo, os dois queriam que eu ajudasse. Eu fui ajudar, e aí a igreja queria votar para eu... Aí eu falei, irmãos, eu não posso. E eu não podia entrar em detalhes. Como pastor precisa ser pastoreado e mentoreado, eu conversei com 3 outros pastores e o conselho que eu ouvi deles foi: se afasta dessa igreja nesse momento, mesmo, não deixe teu nome para lá para nada. Sabe para quê? Foge disso, para não gerar dificuldade para você entender o que Deus vai falar contigo nesse momento. Com a dor no coração, eu fugi para entender melhor o que Deus tinha para a minha vida.
Tem processos que está tudo emaranhado, a coisa não está indo bem, sabe por quê? Você não sabe sair, se retirar. Sai, irmão, sai. Bate em retirada. Tem um momento de quietude, foge. Não precisa fazer às vezes como Davi, né? Davi, quando viu que a situação dele estava ruim, botou um diazepam embaixo da língua lá, ficou lá fingindo que era doido. Lembra de Davi? Como é que ele fez? Ele se esquivou daquela situação. E Davi, mais à frente, também vai ter uma outra fuga, porque Absalão, seu filho, queria matá-lo. Ele fugiu, lembram disso? Não queria o confronto. Ali eu morri o pai, eu morri o filho. Olha a situação. Ele foge. Mas Davi também fugiu de Saul várias vezes, mesmo Deus tendo colocado Saul nas mãos dele. Davi podia ter matado Saul, que o perseguia. Sabe o que Davi fez? Fugia. Para alguns, às vezes, fugir ou recuar é covardia, nem sempre, irmãos. Tem coisas que a gente não está preparado para tal. Outro dia, numa igreja que eu estava, foram proclamar um grande evangelismo com prostitutas e travestis. Aí pegaram, sabe, pastor Demésio, toda a juventude da igreja para ir lá e fazer isso. Aí eu fui conversar com o pastor da juventude e falei assim: meu irmão, o senhor está consciente do que você está fazendo? Não, nós estamos aqui, o evangelismo hoje vai ser, pastor, vai ser tipo madrugada do carinho, mas o time aqui é bom, o pessoal está aqui preparado. Eu virei e falei assim: irmãos, tem momento que recuar ainda há tempo do que você encarar uma batalha como essa, está despreparado. Você pode fazer desandar toda a juventude da igreja por um processo desse precipitado, porque batalha espiritual, você tem que saber entrar nela. É só olhar para Juízes e ver a vida de Jefté. Um grande líder, um homem fantástico. E foram pegar ele para liderar o povo. Ele falou: vão me botar como líder? Ok. Vão estar debaixo das minhas ordens. Fez um voto de tolo lá. Jefté estava morando em Tob. Tob, do hebraico, quer dizer sarjeta. Se você for ver o exército de Jefté, era um bando de malfeitores. Gente largada, embriagados, de rua. Mas a Bíblia fala que Jefté era filho de uma prostituta. Ele tinha marcas e feridas. Ele estava na sarjeta porque os irmãos o rejeitaram, porque ele era filho da prostituta. Ele tinha feridas profundas na sua alma, ainda não curadas, e ele vai combater um povo inimigo que vem exatamente fruto de relacionamento sexual ilícito. É só ler a Bíblia, vai lá ver. Eu pergunto, será que Jefté estava pronto para aquela batalha? E quando ele vence, chega em casa e vem sua maior tragédia. Eu não quero discutir teologicamente se a filha dele foi sacrificada ou se ela não gerou mais filho. Você vai ler os maiores comentaristas do mundo e chegue à sua conclusão. Fica à vontade. Não é o teor da mensagem hoje. Mas tem momentos, irmãos, que é melhor você fugir do que você pagar para ver. Está entendendo? Não pague para ver, não. Você conhece aqueles pontos cegos na sua vida que não dá para flertar com eles? Dinheiro, roda de escarnecedor, sexo, poder. É preciso fugir disso, sai disso enquanto há tempo. Sai disso. Porque a queda será inevitável. Se o povo permanece aonde estava, já era. Eles iam sucumbir. Qual era a proposta do profeta enviado por Deus? Fujam, porque a vida para onde eu vou te levar. Mas como? Deserto. Mas se ficar, você morre. Moisés fugiu para um deserto, depois de matar um egípcio. E mais à frente ele foi ver que aquela escola desértica era a escola que Deus tinha o matriculado para conduzir todo o povo até a terra prometida. A gente olha para a vida de um arbusto como esse, meus queridos, é preciso a gente fugir, é preciso a gente sair. Mas uma coisa interessante nesse tipo de arbusto, como é que ele sobrevive? Ele tem inúmeras camadas e revestimentos.
Quando você pega a tamargueira, você abre, é camada em cima de camada. Sabe por quê? Para sobreviver num deserto, você vai precisar ter várias camadas. Porque de dia o sol castiga, e à noite o frio é avassalador. Eu acho curioso quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Não foi por Satanás. O texto diz, ele foi conduzido por quem? Pelo Espírito. Jejum, 40 dias, 40 noites. Agora, no momento de extrema fragilidade, ele sai de onde estava e é conduzido pelo Espírito a um deserto. Mas por que deserto? Porque se tem uma coisa que o crente precisa na sua vida, é de revestimento e de poder do alto. Nas pressões das adversidades climáticas que a vida há de nos impor, no calor causticante do desemprego, no frio de um amor não correspondido de um filho ou de um cônjuge, no calor de uma pessoa que não sabe falar, só sabe gritar e você é obrigado a conviver com ela, no frio de uma pessoa que tem uma língua tão afiada que só sabe desferir palavras ruins. A vida às vezes se transforma num deserto, mas as camadas, os revestimentos que vão fazer a gente suportar. A tamargueira, quanto mais calor você colocar, a tâmara fica mais docinha. Olha que coisa impressionante. Mais calor, mais doce é o fruto. Você sabe por quê? Porque no deserto que sua vida se encontra hoje, Deus quer desenvolver camadas para você. Não é para você sucumbir, é para você saber sobreviver e, suportando, você possa produzir fruto doce, palatável e agradável ao Senhor. Aí tem gente que reclama, deserto, isso aqui para mim não presta, aqui não dá, ali não sei o quê, o negócio não está bom, só olha o ruim, não consegue ser revestido está revestido de fofoca, de murmúria, de lamentação, vai sucumbir rápido. Mas quando você entende que o Senhor te leva para um deserto para fazer com que a tua vida possa ser revestida, o revestimento todo cristão precisa, é só ver Efésios 6, revesti-vos, pois, de toda a amargura de Deus, para que possais apagar todos os dardos inflamados de quem? Do maligno. Aí vem gente aqui desavisado, joga uma pedrada em você, o que você faz? Escudo da fé, para que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno, não te pega. Por que atinge? Porque não revestiu, irmão. Espada do Espírito, escudo da fé, coraça da justiça, capacete da salvação. Mas parece que a turma hoje, a galera de hoje, bota essa armadura e fica assim, ô irmão, tô bonito, vamos fazer uma selfie com a armadura divina, olha aí, coraça, olha que bonito. Aí quando vier a primeira que ele tem que pegar a espada do Espírito, como Jesus no deserto falou, está escrito, está escrito, está escrito. O que é isso? Alguém que maneja bem a palavra, está revestido de poder, a resposta é a palavra de Deus na ponta da língua, sucumbe. O que tem de crente hoje que não tem revestimento, não entendeu o que é viver no deserto, começa a fazer um friozinho, meu Deus, não tem um casaquinho não, esse ar-condicionado, começa a fazer um calor, meu Deus, parece que eu vou morrer, derreter. O revestimento provocado no deserto é que vai fazer você suportar
condições climáticas adversas. Mas nunca se esqueça que o propósito final é fazer você produzir um fruto docílimo. Eu queria já partir para a conclusão e dizer que não é só revestimento, mas que essa árvore também, ela frutifica muito e ela tem uma sombra. Eu acho curioso quando a gente chega num deserto, eu fico olhando assim aquelas caravanas de camelo, e a gente dormiu até eu e Márcia dessa vez lá no deserto, onde passou o povo de Israel, né? Deserto chamado Uaidran. E uma concepção bem diferente do que você possa pensar que possa ser um deserto. Deserto você pensa só em areia. Mas o deserto lá não é assim. Aí eu subi assim, em alguns cumes bem altos, assim, em pedras. Aí eu olhava aquelas caravanas que vinham os camelos no deserto. Pela manhã cedinho, eu tomei café da manhã e fiquei lá observando. Eles ficam sempre procurando as tamargueiras para entrar debaixo dela e ter um período de sombra, de descanso, de alívio. Sabe por quê? A tamargueira, quando ela é muito bem revestida, ela desenvolve uma capacidade enorme de todo o líquido que tem no solo, ela filtra pelas camadas que ela desenvolveu. Se você parar para pensar, as raízes dela chegam a absurdos, às vezes de mais de 80 metros. Plantas ao redor dela não conseguem subsistir, porque ela vai sugando tudo que tem para sobreviver. E sabe como é que ela processa isso? As camadas vão tirando toda aquela água salobra, salinizada, horrível, e transformando em algo bom para a vida dela. Eu queria te desafiar nessa noite. Aqui você peça revestimento do alto, porque às vezes a tua vida está tão amarga, mas o maior amargo que possam te oferecer pode virar um fruto muito doce, conforme o revestimento que você tem. Deus transforma o amargo em doce. Lembra da história de uma mulher que disse assim: a partir de hoje não me chama mais do meu nome não, a partir de agora o meu nome é Mara. Lembra quem foi? Quem? Quem, gente? Acertaram. Ela sai da terra onde estava, perde marido, perde filhos, desgraça, ela foi para ali porque para sobreviver, mas a vida dela ali se transformou num furacão. Mas mal sabia que naquele deserto viria um revestimento para que a amargura dela novamente se transformasse em docilidade. Até que elas encontram um remidor, ela e a nora, e o cativeiro dela muda. Tua vida está desértica? Você consegue sugar os nutrientes necessários? Ou será que você só sabe reclamar que a água não está boa? Água ruim, água salgada, essa água não está prestando. Essa tamargueira, esse arbusto do deserto, ele recebe a luz solar e vai transformando numa massa, vai ficando docinho, docinho, docinho. Sabe por quê? Porque o propósito final dos desertos da vida é fazer a tua vida frutificar. Jesus, quando passa para o deserto, ele sai dali com uma autoridade, revestido do poder do alto. É preciso, sim, nesse momento você perceber que
As condições climáticas podem estar hostis na tua vida. Um vento quente, às vezes, que bate, você fala assim: Deus, eu vou viver agora de quê? Eu não tenho emprego. Que solo árido. Deus, eu estou vivendo um drama de uma doença na minha família. Que lugar deserto. Deus, eu estou passando por um drama aqui em casa. Eu estou passando por um divórcio. Que deserto, irmãos. Divórcio é pior do que morte tem fim. E divórcio não. Não tem fim. Mas, em meio a todas essas situações, é preciso você desenvolver raízes profundas. E essa profundidade vai mostrar o tanto quanto você e eu estamos mergulhados em Deus. Mergulha. Profundidade. Profundidade é confiança. E quanto mais a gente aprofunda com Deus, mais confiança temos nele. Aprofunde suas raízes, porque profundidade mais intimidade com Deus é igual a produtividade. Sua vida precisa frutificar. Mergulhe com o Senhor, tenha intimidade com Ele. Eu quero terminar falando uma coisa para você. O arbusto do deserto, ele dá sombra para muita gente. Ele serve como um oásis no meio do deserto. A tamargueira é aquela que vai gerar sombra, mas também que vai gerar fruto para alimentar. Você sabe para que Deus te plantou no deserto a qual você se encontra? É para você gerar sombra para os outros, é para você gerar fruto para os outros, porque se você planta uma árvore dessa, a certeza que você tem é que você não vai colher esse fruto, que ela vai demorar 50, 60, 70 anos até frutificar. Você sabe para que Deus te plantou nesse deserto? Gere sombra para aqueles que estão do teu lado. Gere frutos para aqueles que carecem. Dê uma palavra de alento. Sirva como um oásis. Podemos crescer e dar muitos frutos em nossos ministérios por intermédio da palavra de Deus. Ou seja, temos subsídios suficientes, sim, para sobrevivermos em meio a todos os desertos da vida. Agora a gente precisa, em nome de Jesus, entender o momento certo de sair de algumas coisas, entender que é para diminuir, entender que é preciso um revestimento, porque por intermédio disso, nesse deserto da vida, o Senhor vai fazer de você uma árvore frondosa, que vai dar sombra a muita gente, que vai alimentar muitas pessoas. Você está vivendo hoje um deserto. Eu queria te desafiar a fazer uma coisa. Pense menos em você. Pense menos em você. Pense menos nos teus problemas. Sirva de abrigo. Gere fruto. E você vai ver o que Deus vai fazer da sua vida. Você confia nisso? Curve sua cabeça. Eu queria te lançar um desafio rápido. Há muita gente hoje aqui vivendo os momentos desérticos. Eu quero te desafiar a vir aqui à frente. Eu quero orar com você e por você. Um desafio de fé. Você está falando assim: Senhor, eu estou vivendo um deserto, eu estou aqui, oh Deus, passando por um problema de desemprego, eu estou passando por um problema de divórcio lá em casa, eu estou passando por um problema de enfermidade, eu estou vivendo o meu deserto, eu não sei o que sucederá amanhã, mas eu aprendi que eu tenho que diminuir, eu aprendi que eu tenho que me revestir, me revestindo do poder do alto.
Eu aprendi, Deus, que é necessário às vezes eu sair de determinadas situações, fugir mesmo. Eu aprendi, Deus, que a minha vida está nesse deserto para que eu gere sombra e frutos para aqueles que necessitam. Eu quero orar com você, sai do teu lugar, nós estamos adorando ao Senhor, vem, quero orar com você.